paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Bem, amigos, estamos praticamente terminando, esse seminário. Falta apenas um módulo que é sobre o rei. E aí eu vou estar falando um pouquinho sobre o milênio e um pouquinho sobre o retorno do Pai, tá? À Terra. Nós chegamos agora na terceira parte do sétimo módulo, que é o governo do reino de Deus. Então, recapitulando aqui bem rapidamente, nós já estudamos sobre o propósito divino para o tempo do fim. 2. A realidade bíblica do reino de Deus. 3. A estrutura do reino de Deus. 4. O território do reino de Deus. 5. Anulando os sofismas de morar no céu. 6. A criação. 7. O governo do reino de Deus, predestinação. 7. Parte 2. O governo do reino de Deus, a plenitude do Pai no Filho de Deus, no seu Filho. E 7. Parte 3. O Espírito do Filho nos Filhos de Deus. Quero agradecer a vocês que estão ouvindo, tiveram essa paciência de estar até a esse ponto, porque as ministrações elas são bem bem puxadas mesmo, elas são puxadas, são ministrações que exigem do estudante uma certa disciplina. E é interessante que muitas das coisas que você ouve aqui, a maioria você não ouve aí fora, você não vê nas pregações, você não vê nos púlpitos, você não pega um livro, compra e vê o que está sendo ministrado aqui nessas aulas. Então, como é algo novo, pelo menos na minha vida e na vida de algumas pessoas que eu conheci, foi muito impactante. Ela exige também dessa pessoa um tempo para que ela possa estar meditando, estudando, averiguando tudo aquilo que ela já ouviu. Já ouvi algumas pessoas falarem assim: mas eu não estou aqui para ouvir o homem falar. Não, é muita coisa de homem. Eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, não coisa de homem. Interessante, se você está aqui para ouvir apenas a palavra de Deus, e não coisa de homem, como que se Deus não usasse o homem, é muito simples. Não ouça mais nenhuma pregação, simplesmente leia os versículos bíblicos. Porque ler o versículo bíblico não é o suficiente. Tem que ter quem interprete. E essa interpretação é dada pelo Espírito. Ou você crê ou não. Agora, dizer que eu não fico com o que o homem diz, mas com o que a Bíblia diz, é uma mente muito pequena, porque na realidade tudo que nós cremos é baseado naquilo que nós ouvimos, porque a Bíblia mesmo ela não sai por aí pregando e nem ensinando, ela está ali escrita, você a lê, a unção te ensina e você então passa aquilo que você aprendeu de Deus, e isso é super normal, isso é bíblico, isso está em perfeita concordância com tudo aquilo que se conhece como cristianismo, como o ensino propriamente dito. Porque pegar versículo e colocar ali é muito fácil. Explicar é que é o grande desafio. E esse desafio ele está baseado dentro de um discernimento do Espírito, dentro de uma dedicação, dentro de uma meditação da palavra. Tá? Então não cai nesse discurso. Eu não estou aqui para ouvir aqui doutrina de homem. Doutrina de homem é tudo aquilo que está fora da palavra. Tudo que está fora da palavra é doutrina de homem. Ok? Agora, se você quer ouvir um homem pregando a palavra de Deus, então você, que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos agora para nossa penúltima aula, já para terminar esse seminário. Vamos agora entender qual é a função do Espírito Santo, ou do Espírito de Jesus,
o Espírito da verdade nos filhos de Deus, ou nos seus muitos irmãos. Qual é a função? Para que ele existe? Para que ele está aqui em nós? Nós vamos ver agora qual é a função. Quando recebemos Jesus como Senhor, nós recebemos o seu Espírito. Tá? Quando recebemos Jesus, recebemos o Espírito de Jesus. Gálatas 4:6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Tá? Nós já falamos isso na semana passada, eu expliquei como que trabalhou o Espírito Santo na vida de Senhor Jesus e depois qual foi a que funcionou após a ressurreição dele e como que esse Espírito chega até nós e como é a formação dele agora depois de chegar até nós. E agora nós vamos ver, uma vez chegando até nós, quais são as características desse Espírito, né? O que acontece? Então, Gálatas 4:6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Por que clama Abba Pai? Porque é o Espírito do Filho, não é o Espírito do Pai. Então é errado dizer que é o Espírito do Pai? Não é errado, desde que você entenda que a fonte primária é o Pai. O Espírito do Pai passa pelo Filho e por meio do Filho é enviado o Espírito. Então, de uma certa forma, é só você ler lá em João capítulo 15, né? Nos últimos 2 versículos, está falando lá que é um Espírito que procede do Pai. Procede do Pai? Claro que procede do Pai, porque é a fonte primária. Tá? Mas você entende que essa fonte primária, ele passa pelo Filho, tá? Porque é o Pai no Filho e o Filho no Pai. E agora é nós no Pai e no Filho e o Pai e o Filho em nós. Só ler João capítulo 17. É assim mesmo, tá? Então, esse Espírito que sai do Pai passa por Jesus, tá? E agora Jesus, ele traz a nossos corações, envia aos nossos corações esse Espírito. Mas não é o Pai que envia? É o Pai que envia porque é o Pai que ordena, mas o Pai vai lá e manda, Jesus obedece. Ok? Atos 16:7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tá? O Espírito de Jesus. Você vai ver Espírito de Jesus, Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito da verdade. São diversos sinônimos para o Espírito que vem de Jesus. Tá? Filipenses 1:19. Porque sei que disto resultará salvação para a vossa oração, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos quanto foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tá? Então eu sou revestido do Cristo. Eu sou revestido dele. Vamos continuar lendo. Romanos 8:10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Deixa eu só dar um exemplo aqui, porque você vê Espírito de Deus, né? O Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor. Vamos imaginar uma analogia bem simples, tá? Você tem ali o avô, e esse avô ele tem todo o DNA, toda a genética dele, tá? E esse avô tem um filho. Então toda a genética, todo o DNA, tá? Passou para o filho. Esse filho gerou outro filho. Então esse outro filho, ele herda do pai tudo que o pai tem. Contudo,
a fonte primária foi o avô, tá? Então, tudo que o sangue, né, isso que torna uma família, você está entendendo? Tudo que o filho tem vem do pai, mas a fonte primária foi o avô. Então não deixa de ter virtudes do pai nele. Não deixa de ter, né, DNA virtudes do avô dele, ou o DNA do avô dele. Não deixa de ter. Ok? É uma genética, é um DNA que procede do avô. Mas não veio do avô para mim, veio do pai para mim. Como nós estamos falando agora no tocante ao pai e ao filho, então a gente está utilizando essas expressões. Passa do pai, vem para o filho, você está entendendo? Mas a fonte primária é o pai, que nessa analogia é o avô, que passa para o filho e o filho passa para o neto. No caso, a fonte primária é o pai, que passa para Jesus, que passa para os seus muitos irmãos. Simples assim. Ok? É uma família, gente. Isso é uma família. Tá? Jesus é o primogênito dessa família. O Espírito de Jesus é a essência plena da sua vida em semente. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Tá? O que permanece no Filho de Deus, o que permanece nos muitos irmãos de Jesus, é a divina semente. Ok? É a divina semente. O que é uma semente? Tá? A palavra ali no grego é esperma. Interessante que a gente acabou de fazer uma analogia aqui do avô, do pai, do filho, que através da esperma se passa o DNA e toda a genética, toda a biologia, né? E vai migrando, né? Então, essa semente, ela é divina, esse esperma, ele é divino. A palavra ali no grego é esperma, tá? Que vem do pai, que passa para o filho e que chega até nós. É a divina semente, é a divina esperma. Tá? E por que semente? Porque na semente, tudo, exatamente tudo está ali. Semente não está ali para ser semente para o resto da vida. Semente está ali para crescer, para amadurecer, para gerar frutos, não é isso? Mas você, quando planta, por exemplo, trigo, ou feijão, ou sei lá, qualquer outro tipo de fruta, vamos colocar aqui um abacaxi. Você vai plantar abacaxi, né? Você não vai, eu estou plantando abacaxi, agora eu vou comprar ali a coroa do abacaxi para poder... Não, você não compra a coroa do abacaxi, nem semente de abacaxi. Já está tudo ali dentro. Mesmo que esteja a olho nu, impossível de ver olho nu, mesmo que tenha que se ver apenas por um microscópio super potente, não importa. Importa que está tudo ali. Como um ser humano, quando você une o óvulo, né, ao esperma do homem, está tudo ali, tudo que precisa para a criança crescer está ali. A criança não nasce, você não compra um braço, não compra uma perna, não, ela vai se desenvolvendo mediante a tudo que já está no DNA, nas informações daquela criança, ou daquela árvore, ou de qualquer outra coisa. Então, quando Deus ele implanta em nós essa divina semente, essa semente, nela já vem toda a virtude divina nela. Já vem tudo ali. Ele já nos manda tudo por completo. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Ou seja, por intermédio da palavra, é depositado no meu coração uma semente. Essa semente, que é a vida, que é o Espírito de Jesus, tá? Ele me faz ser gerado de novo. Jesus não foi o primogênito. Por que ele foi o primogênito? Porque haveriam outras pessoas que seriam geradas pelo Espírito, porque a palavra de Deus é Espírito. A palavra que eu vos tenho falado é Espírito e é vida.
Tá? E lógico que você não tem uma semente literal dentro de você, tem algo espiritual dentro de você. Está mais que claro. Então, nós estamos aqui falando de uma nova geração, a qual Jesus é o primogênito dessa nova geração, dessa nova criação. Tá? Isso tudo é feito por intermédio dessa divina semente que vive e que permanece para sempre. Tá? Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, é o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito, tá? Das suas criaturas. E aí nós fomos gerados por essa palavra. Que palavra? Pela essência, pelo Espírito, pelo Verbo, pelo Cristo. Tá? Cristo está em mim. Ele enviou do seu Espírito em nós. É a palavra da verdade que nos gerou novamente. Eu deixo de ser, né, esse velho homem corrupto e passo a fazer com que essa semente cresça em mim de tal forma que eu um dia me torne incorruptível. Mas você frisa nessa palavra aí, ó, semente e divina, tá? Semente. A semente é o Espírito de Jesus, tá? E você se lembra dos 7 Espíritos de Deus? Então, muito bem. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha o Espírito de vida e todos os outros 6 que foram acrescentados ali, ou que despertaram nele ali, no batismo, né? Agora fazem parte do corpo de Jesus. Porque Jesus, ele é carne, né, e ossos, mas ao mesmo tempo ele tem um corpo espiritual. Está tudo atrelado. Está tudo atrelado. Cada osso, cada veia, cada artéria dele está cheio do poder de Deus. Está tomado do Espírito. Tudo está tomado. Não tem uma parte do corpo dele que seja corruptível. Toda é incorruptível. Cada fio de cabelo, cada pelo do corpo, tudo é incorruptível, tá? Essa divina semente de Jesus que está em mim, ela tem essas 7 virtudes do Espírito, tá? Que foi nos dado por ele. Então, tudo que Jesus tem, ele deu para mim. Tudo que Jesus ele tem no tocante ao seu Espírito, ele passou para mim. Nisso que ele passou para mim, nessa semente, não falta nada, está completo. Eu tenho dentro dessa semente o espírito de sabedoria, eu tenho dentro dessa semente o espírito de conhecimento, entendimento, fortaleza, temor do Senhor, conselho e o espírito de vida, que é o que tem que manifestar primeiro, para depois manifestar os outros. Porque se manifestar um sabedoria, outro discernimento, aí são primícias do Espírito. Mas manifestar todos os 7 de uma vez só não é primícias, é plenitude. Ok? É vier o que é perfeito. O que é em parte é aniquilado. Então, nós temos agora que entender que se Deus está nos revelando isso, é que Ele quer que nós venhamos a manifestar esses 7 Espíritos. Venhamos a chegar à maturidade. Viemos a chegar à estatura completa de Cristo. Ok? Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você observa que Cristo está dentro de nós e Ele quer ser formado. Cristo ser formado em nós é o caráter dele, é tudo isso aqui, ó. Porque isso aqui agora faz parte de Jesus. Jesus, ele é 100% amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele tem perfeitamente em si o espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, fortaleza, temor do Senhor e de conselho. Então esses 7 espíritos de Deus aqui, né, estão em plena harmonia, que o torna perfeito. E isso ele quer que seja formado em cada um de nós. Por isso que se fala lá em Colossenses 1,27,
os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo sendo formado em nós, vai haver essa glória. Tá? Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Já falei para você que glória não é céu. Glória não é lugar. Glória é uma dimensão espiritual. Cristo em vós, a esperança da glória. O que é a glória? É a manifestação dele. O que é a manifestação dele? É a formação do Cristo no nosso interior. Aí você pega esses textos que eu citei e junta com o de Romanos 8,19, olha o que dá. Porque a ardente expectação da criação, ou criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é a liberdade da glória? É a manifestação dos filhos. O que é a liberdade da glória? O que é a manifestação dos filhos? Colossenses 1,27, esperança da glória. Colossenses 3,4, nossa manifestação com Ele. Está tudo de acordo. É o Cristo formado em nós. Cristo formando em nós se cumpre Romanos 8, 19, 21. O Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha as palavras. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Você acha que esse pleno conhecimento é conhecer a Deus no que tange a sabedoria, no que tange a conhecer da palavra? Não, esse pleno conhecimento aqui é você ter aquela comunhão com Ele. É você viver os passos dele. Em outras palavras, é ser como Ele é. Jesus falou em Mateus 5,48, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas só que quem vê Jesus vê o Pai. Então, andar no pleno conhecimento do Filho de Deus é conhecer Ele como de fato Ele é, santo, amável, perdoável, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aqui está falando de caráter. Isso aqui está falando da manifestação dos 7 Espíritos de Deus, dessas sete virtudes. Como é que eu posso ter o pleno conhecimento do Filho de Deus e Cristo ser formado em mim, se eu não tiver esse conhecimento, se eu não quiser buscar isso, se eu achar que do jeito que tá bom, se eu pensar que Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, do jeito que eu estou agora? Porque para eu poder fazer as mesmas obras que Jesus fez e maiores, primeiro eu preciso crer. Mas como crerão se não há quem pregue? Por isso que Deus está revelando nesse tempo essas palavras. E está tudo aí escrito. Não foi nada colocado agora na Bíblia. Você já tinha esses textos aí. Só que você não tinha esse discernimento. Você lia, relia. Mas e aí? Se Deus não revelar, já era. Deus tem que estar, ali abrindo seus olhos para que você possa enxergar a verdade. Colossenses 2, 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente, olha só, no corpo de Jesus que está toda a plenitude da divindade. Também nele, ou seja, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, em Cristo está toda a plenitude da divindade. E é por intermédio dele que eu sou aperfeiçoado. E se estás aperfeiçoado aqui, significa que a semente divina que está em mim, ela está perfeita.
tá? Ela está perfeita. Ok. Toda a plenitude da divindade está em mim. Toda a plenitude. Como é que pode isso? Muito simples. Toda a plenitude da divindade está em mim, por quê? Porque Cristo está em mim. Cristo, nele está corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Tudo que é de Deus está em Jesus. E se Jesus está em mim, eu tenho tudo dele. Por isso que eu estou aperfeiçoado. Ok? Por isso que eu posso dizer que no meu interior eu estou aperfeiçoado. Mas o que eu não posso dizer é que minha alma, meu corpo e meu espírito está aperfeiçoado. Aí não está. Tá? Mas aonde nasceu de novo, está aperfeiçoado. Agora, essa semente tem que crescer. Então eu tenho que santificar meu espírito, minha alma e meu corpo. Esses 3 elementos. Eu tenho que aperfeiçoar. Contudo, essa semente vai no meu espírito ali. Eu sou gerado novamente. Nele eu estou aperfeiçoado. Tá? Por intermédio dessa semente. E eu vou me deixar ser perfeito se eu conseguir atingir essa perfeição. Perfeição é essa que eu digo que é a medida da estatura completa de Cristo, a perfeita varonilidade. Tá? É você conseguir chegar à maturidade cristã. João 1,16. E todos nós recebemos da sua plenitude, e graça por graça. Todos nós recebemos da sua plenitude, todos nós. Nós recebemos essa plenitude. Por isso que eu estou aperfeiçoado. Eu não estou perfeito, mas eu estou aperfeiçoado no tocante a eu ter aquilo que é perfeito, que é a semente. Eu tenho aquilo que é perfeito, que é a semente. Eu tenho aquilo que é perfeito, que é Jesus. Eu tenho aquilo que é perfeito. Mas a minha carne ainda não está incorruptível, né? A minha alma ainda está com pecados, ainda estou me santificando, mas aquilo que é perfeito está em mim. Ok? Nisso eu estou aperfeiçoado, contudo busco a perfeição. Tá? Efésios 3, 17 e 20. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, ou seja, pela a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Veja, não é um só. Quando houver a manifestação dos filhos de Deus, vai ser igual aconteceu lá em Atos. Tá? Não vai ser uma pessoa manifestando, vai ser todos que estão no mesmo espírito. Então, quando vier esse mover de Deus no tempo do fim, não vai ser para 1, 2, 3 pessoas, não. Igual acontece hoje aí, dessas manifestaçõezinhas onde tem 1 a 2 pessoas cheio de ego. Não. Quando houver essa manifestação, vai ser com todos os santos. Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais, tomados de toda a plenitude de Deus. Ele fala 4 palavras aqui totalmente redundantes. Porque tomada é 100%, toda é 100%, plenitude é 100% e Deus é 100%. Ele quer enfatizar que nós seremos tomados de toda o 100% de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais,
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Observa que Deus ele pode fazer coisas infinitas, muito além daquilo que eu peço e que eu penso. Mas é o que? É um poder que está distante lá de Deus? Não, é um poder que opera dentro de mim. Ou seja, eu, por intermédio de Jesus, posso fazer coisas que são infinitamente mais. O que é infinitamente mais, gente? Conta aí para mim o infinito. Isso está escrito. Ou eu creio, ou eu não creio. Jesus falou que farão as mesmas obras que eu fiz e maiores. Uma vez que eu sou tomado de toda a plenitude de Deus, como em Jesus também foi, vai haver um poder operando em mim que nada me será impossível. Nem a morte terá poder sobre mim. Não foi assim com Jesus? Porque é um poder infinito. Ok? 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos tendo sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtudes, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da sua, ou coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Observa, eu sou coparticipante da natureza divina. Você tem ideia do que significa isso? Ser coparticipante da natureza divina? Como que eu posso ser coparticipante da natureza divina? Porque em mim tem a divina semente. Em mim tem a divina semente. Vai chegar um momento que ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu vou me tornar maduro, teleios, uma estatura completa de Cristo. Quando isso acontecer, vai estar bem às portas do reino de Deus, porque é um avivamento que torna a noiva, né, sem mácula, sem ruga, sem mancha, nem qualquer coisa semelhante, irrepreensível. Pronta para o teu marido, a noiva ataviada. É uma noiva ataviada. As portas já do avivamento, as portas já do arrebatamento da igreja. Muitos ali não vão experimentar morte. Tamanha dimensão espiritual que ela vai estar. O que vai faltar ali é só incorruptibilizar. Ok? Muitos ali não vão experimentar morte. Está bem próximo mesmo do arrebatamento. Uma coisa que realmente vai chamar o reino. A noiva ataviada, pronta para o teu esposo, já está pronta. Ela já está pronta. O que falta agora é Jesus vir, só isso. Claro que tem desenrolar de toda uma outra história, né? A parte triste do avivamento, né? Do dia do Senhor. Tem a parte triste do dia do Senhor, que é aquela lá que nós estudamos no 4º módulo, no território do reino de Deus, né? Que é a conquista do reino. E ali tem a questão do anticristo, né? Das guerras, e por aí vai, né? Essa é a parte triste, mas tem a parte boa também. Que Deus levanta uma companhia de profetas, as portas já do arrebatamento da igreja. Isso é maravilhoso, a gente tem que estar atento para isso. Olha só qual é o propósito de Deus para a igreja. Salmo 82:6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Por que ele disse vós sois deuses? Por causa disso aqui, ó. É a palavra que a nós é dirigida, é coparticipante da sua natureza divina. Você não deve ter medo de pensar dessa forma. Você não deve ter medo de crer nisso.
Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo, não é todos vós heredes ou falsos deuses, não. Ou tudo, vós sois deuses, sois todos apóstatas. Vós sois deuses, são todos hereges. Não, vós sois deuses, são todos gnósticos, né, filhos do diabo, não. Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Aí o que acontece? Jesus fala aquela palavra, aquela frase, né? Eu e o Pai somos um. Aí, no decorrer do discurso, você escuta o seguinte, João 10, 33 e 36. Respondeu-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo, porque Jesus tinha acabado de falar, eu e o Pai somos um. Aí eles entenderam, né, que sendo ele homem, estava se fazendo Deus a ti mesmo. Se ele e o Pai são um, né, logo ele é co-participante da natureza divina do Pai. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Né? Ou seja, eu estou dizendo que eu e o Pai somos um. Você está dizendo que eu estou me fazendo Deus a mim mesmo? Mas se a Bíblia está dizendo que vocês são deuses, por que eu não posso falar? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida, ou seja, a palavra, né, o Espírito de Cristo, a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, do blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Então você observa que dizer, eu sou um com o Pai, eu sou filho de Deus, é a mesma coisa de falar, eu sou Deus. Claro, gente, esses deuses aqui, não é que você é o Deus eterno, né, o Todo-Poderoso, não estou dizendo isso não. Estou falando que deuses aqui é no sentido de divino, co-participante da sua natureza divina. E infelizmente o diabo ele usurpou essa verdade. Eu, às vezes vejo alguns comentários acerca desse texto, porque a parte B diz, né? Eu disse, vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo, mas como homem morrereis. Está vendo? Eles estavam se julgando deuses. Eles estavam se julgando todo poderoso. E aí como homem morreram. Não! Se o texto de Salmo 82,6 estivesse criticando, dizendo, vocês se julgam ser deuses, então vocês vão morrer por causa disso. Jesus jamais ia usar esse texto para defender a sua divindade. Como é que Jesus ia pegar um texto que critica aqueles que se julgam deuses para dizer que ele é Deus? É um absurdo. Esse texto está dizendo, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Mas claro, por causa do pecado deles, como homem morreram. E aí diz, olha, se ele chamou Deus falando, eu disse. É Deus quem disse, não são os homens que disseram. Eu disse. Se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo dizeis que tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus, ou seja, filho do Altíssimo. Chamar de Deus é dizer que é filho do Altíssimo. Você se lembra daquela analogia? Todo DNA, toda informação, todo sangue que está ali do pai passa para o filho e chega até o neto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A natureza do pai, toda a plenitude do pai que foi depositada no filho, o filho deposita nos seus muitos filhos, nos seus muitos irmãos. É o fruto do seu trabalho, que é o que? Gerar uma safra igual a ele de trigo. Ele era um grão de trigo apenas, mas gerou uma safra maior de trigos, semelhante a ele. Ele não morreu como trigo e gerou azeitona, feijão, arroz, né, abacate, jiló. Não, ele morreu como trigo e gerou tantos outros trigos. Por isso que Paulo fala que nós somos um pão. Tá? É João 12, 24, se não me engano, que ele fala isso, né? Eu sou o grão de trigo, se eu não morrer, ficarei só, mas se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Então você não pode ter medo de ler esse texto e dizer que esse texto é para você, gente. Esse texto é para você. Você é filho do Altíssimo, não tenha medo de... Claro que você não vai chegar e... sou Deus. Aí, essas deuses... Não é isso. Mas você tem a ciência de que você é co-participante da mesma natureza divina.
Todas essas informações é simplesmente para dizer para você que você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. Você pode. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Haverá alguma coisa impossível ao Senhor? Segundo o poder em que nós opera, esse poder infinito? Claro que não. Então, vejamos que o diabo ele usurpou esse texto para nos rebaixar a uns filhos que tem mais cara de galinha do que de águia. Você não nasceu para ficar olhando para baixo, para ficar dizendo que você não é nada, que você não é um mero comedor de feijão. Negativo. Você é um filho do Deus Altíssimo. Diante do mundo e dos homens, você é um embaixador de Deus. Diante de Deus, você é um servo com o coração quebrantado e contrito. Não pode também tanger para o outro lado, partir para o orgulho, partir para a soberba. Mas também você não vai ficar se humilhando, né, a ponto de você vender sua primogenitura por causa do medo, né, ou da inconformidade dessa palavra que está aqui. Veja como Deus te vê. Você é filho de Deus. Que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Que eles sejam um em nós. Que eles sejam um em nós. Eu vou ser um com o Pai e com o Filho. Qual é o problema? Está escrito isso e eu creio. Se Jesus falou, eu creio. João 17:21, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também que sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai olhar para nós e vai ver, nossa, é Jesus. É Jesus ali. Fala como ele, é manso, é humilde. Claro que tem aquela questão de temperamento, mas o que vai prevalecer é o fruto do Espírito. Porque aí você vai fazer com que o seu domínio próprio venha, né, a se manifestar mais. Mas se você está vivendo a essência do amor, você vai andar como Jesus andou. Você vai olhar como Jesus olhou, né? Os seus olhos serão os olhos de Jesus. A sua boca será a boca de Jesus. As suas mãos serão as mãos de Jesus. Os seus pés serão os pés de Jesus. É um discípulo na terra. Na terra mesmo. Um embaixador dele. É um com o Pai. Você vai orar, vai ser banda larga. Não vai ficar precisando de ficar meses e meses orando, não. Um com o Pai e com o Filho, né? Vós sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Ok? Creia nessa palavra. Muito bem. Então, o que eu falei ali atrás é no tocante ao papel do Espírito Santo. É o papel do Espírito do Filho em nós. O Espírito Santo ele tem essa função de nos tornar semelhantes a Jesus. Porque o que dantes conheceu também os predestinou, e os chamou, e os justificou, né, e os glorificou, a fim de serem conforme a imagem do seu Filho. A fim de serem conforme a imagem do Filho. Ou seja, a expressão exata do seu ser, como Jesus era do Pai. A natureza divina em nós somos coparticipantes dessa natureza, é a divina semente crescendo em nós, é o Cristo formando, é o Cristo em nós, a esperança da glória. Isso na nossa qualidade de vivos aqui ainda nessa terra. Após o toque da sétima trombeta, que é o toque da última trombeta, vai haver uma transformação no nosso corpo, e aí vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu
com Jesus, né? Então nós vamos continuar entendendo como que esse espírito trabalha na igreja. 1 Coríntios 15, 48 e 49. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Tá? Ou seja, quando Jesus morreu, ele deixa de ser alma vivente e passa a ser espírito vivificante. Nós estudamos isso exaustivamente na última aula. Tá? Na última aula nós explicamos tudo isso. Ok? Então, pegando um gancho do que foi falado na aula passada, nós entendemos que também traremos essa imagem do ser celestial. Nós iremos ressuscitar com carne, com ossos, com membros, tá? Contudo, nós seremos revestidos dessa incorruptibilidade, dessa imagem celestial. Tá? Lucas 24, 36, 44. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tá? Jesus, quando ele ressuscitou com carne e ossos. Um espírito não tem carne e não tem ossos. Tá? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, olha só, eles estão tocando em Jesus, mas estão continuando incrédulos, para você ver. Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa de comer? Né? Você observa que a alegria e a admiração pode causar uma certa incredulidade também, hein? Tá? Lembra lá da parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Eles estavam com muita alegria, mas depois eles não conseguiram manter, né, no caminho. Então a alegria e a admiração, esse êxtase, pode causar uma certa incredulidade. Tá? Ok. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então a pessoa, quando ela ressuscita ou é transformada viva, esse corpo que ela tem, ela passa a ser um corpo, quando a gente fala espiritual, não estou dizendo que é um corpo em espírito, tá? Porque, por exemplo, posso dizer para você, andar em espírito. Então está dizendo, poxa, cara, anda igual um fantasma, anda igual uma alma penada. Não, quando eu falo andar em espírito, significa que você agora está andando numa dimensão espiritual, né? Contudo, nesse mesmo corpo. Quando fala que Jesus ele tem a imagem do celestial, tá? Eu estou me referindo que ele, mesmo tendo o corpo de carne e osso, agora esse corpo de carne e osso, ele tem todo o poder. Tem todo o poder. Então, ao mesmo tempo que ele pode comer um peixe, ele pode passar pela parede. Ao mesmo tempo que ele pode tocar em alguém tocar nele, ele pode sair voando. Ele ultrapassa a lei da gravidade. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Já estudamos esse texto lá no módulo 5, né, anulando o sofisma de morar no céu. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas estão subordinadas a Jesus. Todas as coisas.
Se todas as coisas estão subordinadas ao Senhor Jesus, significa que Ele tem todo o poder no céu e na terra. E o nosso corpo será igual ao corpo da sua glória, até de subordinar-se todas as coisas. Acho que é muita informação, né, que nós temos, mas está aí escrito. E sempre teve aí escrito. É que nós não atentamos para ela. 2 Coríntios 5, 2, 4. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Esse aqui do meio somos nós hoje. E gememos nesse tabernáculo aqui que perece, tá? Mas existe um tabernáculo no céu. Uma expressão metafórica dele, mas é para que nós possamos entender. Existe um tabernáculo no céu, tá? E nós seremos revestidos dessa morada. No momento em que fomos revestidos dessa morada, tá? Desse tabernáculo, o nosso corpo então será absorvido pela vida e ficaremos nessa situação aqui, ó. Ficaremos assim, um corpo de carne e osso, contudo absorvido pela vida. Então todos os meus átomos, minhas células, minhas artérias, minhas veias, meu sangue, serão tudo, meu cérebro, tudo vai ser absorvido pela vida, nesse poder de subordinar todas as coisas, tá? E isso é feito pelo Espírito de Jesus, ok? Olha, é a casa terrestre da alma. O corpo que é a casa, a alma que é o seu indivíduo, né? Casa terrestre que se desfaz, homem exterior que se corrompe. Essa parte aqui, essa pele nossa, né? Por fora, o coração, tudo que é carne. A alma habita e tabernacula, tá? Um homem interior que se renova. Então a alma do homem que vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando. E o último é o corpo, tá? Glorificação do corpo. A alma revestida de Cristo. A alma ela revestida, né, com Cristo formado nela 100%. E o corpo então se torna revestido de imortalidade, tá? É a glorificação do corpo. Então eu estou cheio de Cristo, perfeito, tomado de toda a plenitude de Deus. Só faltou aqui, né, o arrebatamento. Por isso que eu creio que quando esse avivamento vier, nós já estaremos bem próximo mesmo da volta de Jesus. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, nós não podemos esquecer que nós somos governo, tá? Nós somos governo. Nós somos aqueles que iremos reinar sobre as nações. E quem vai reinar sobre as nações é o corpo de Cristo, tá? Que tem como cabeça Jesus e depois os seus muitos membros. Todos estarão reinando ali com Jesus. Então a Bíblia ela utiliza de uma figura lá do Éden para descrever como que nós iremos nos comportar no reino eterno. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
Então você tem que entender que a árvore da vida ela tem um princípio. Ela tem um princípio. Qual é o princípio? De quem comer vai o quê? Viver eternamente. Tá? Quem se alimentar dessa árvore vai viver eternamente. Ok? Esse é um princípio. Então, você não pode nunca, jamais esquecer disso. É um princípio que está estabelecido lá no Éden. Árvore da vida, quem come dela vive eternamente. Se Adão come dessa árvore depois de ter comido da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele ia viver eternamente um pecador. Ele seria incorruptibilizado, vamos colocar assim, ou impermeabilizado, né? Um pecador. Ele ia ser um perene pecador. Então Deus, por misericórdia, Deus não permitiu que Adão comesse da árvore da vida, porque se ele comesse, ele ia viver eternamente um homem com pecado. Então Deus coloca ali querubins naquela árvore, protege a árvore, afasta Adão e Eva de lá, e ali eles vão buscar a remissão dos pecados, né? Vão buscar o Senhor, e mais na frente, depois de estarem perfeitos, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sem nada, eles vão comer da árvore da vida, porque agora sim, sem pecado nenhum, eles podem viver eternamente sem pecado. Então esse é um princípio básico e basilar da árvore da vida, tá? Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. A Bíblia nos compara como a árvore da vida. Tá? A Bíblia ela nos chama de árvore. Tá? Isaías 65:22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Tem versões que colocam a árvore da vida. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então estou colocando os textos aqui para você ver que nós somos chamados de árvore. Tá? Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aí está dizendo que a árvore, né, ela, se de ano em ano, ela vai dando as suas folhas, vai dando os seus frutos, ela não receia o calor, né, e ela não se fadiga, essa árvore vai viver para sempre. Ainda mais que tem um ribeiro de água ali que dá vida à árvore, passando pelo caule dela. Está dando vida à árvore 24 horas. Salmo capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí ele continua dizendo, pois não serão assim os ímpios, que são como um moinho que o vento espalha. Que eles não subsistirão no dia do juízo, porém, né, o justo permanecerá, ou seja, a árvore permanece para sempre. Tá? É uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela tem vida, o calor não queima, né? Não fica fraca, está sempre com vitalidade. E aí você vai ver uma palavra profética lá em Ezequiel 47:12. Diz assim: e junto ao rio, à sua margem, de um rio e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Tá? Agora, eu, como filho de Deus, eu não vou precisar de folha para remédio, né? Ou de fruto dessa árvore como mantimento
para que isso? Se eu já sou a própria árvore. Para que isso? Se eu já estou incorruptível. Para que isso? Se eu em mim mesmo já tenho a vida eterna. Eu dependo de uma árvore, então tem que ficar comendo. Claro que isso é uma linguagem figurada, mas a ideia do texto é que eu dependo de alguma coisa para poder sobreviver, sem a qual eu não consigo. Apocalipse 22, 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É o mesmo texto, praticamente, só que tem mais informação, de Ezequiel 47. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora você entende por que você percebe que existe essa árvore da vida, uma vez que nós somos essa árvore da vida, uma vez que nós somos comparados também à cidade, nós somos comparados também a essa árvore da vida, tá? E as nações, elas vão desfrutar, e elas precisam desfrutar dessa árvore da vida, para que elas possam viver e viver e viver e continuar vivendo eternamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: primeiro, que a árvore da vida implica em eternidade. Então isso aqui não é no reino milenar, porque reino milenar vai haver morte, ainda tem morte. Por isso que a árvore da vida não é apresentado no reino milenar, mas é apresentado na eternidade, porque uma vez que eu desfruto dessa árvore da vida, eu vivo eternamente, tá? Então, nós agora somos espíritos vivificantes. Nós agora vamos gerar vida às nações. Observe o que diz Apocalipse 21, 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Está falando da cidade. A cidade é a noiva do Cordeiro. Então as nações, elas andarão na luz da igreja, da família bendita do Senhor. E nós agora vamos ser como espíritos vivificantes. E podemos sim nos comunicar com elas por intermédio do nosso espírito. Aí você pode dizer: não, isso é impossível. Só Jesus pode fazer isso. Em Ezequiel capítulo 1, que o ser vivente, para se comunicar com a roda, enviou do espírito dele. É só Jesus? O mundo espiritual é assim. O reino de Deus é assim. E assim será. Quando formos espíritos vivificantes, as nações andarão à nossa luz. Elas vão viver por meio de nós. Quando eu falo nós, por meio do Cristo. Porque Cristo é um corpo de muitos membros. Ela vai viver por meio da igreja. Em outras palavras, dando seu fruto de mês em mês, é dando vida a elas. Nós seremos a sua luz, as nações da terra. Você se lembra que eu falei sobre os filhos de Deus, aqueles que foram eleitos, né? Foram candidatos a serem reis e sacerdotes, mas eles não conseguiram atingir a sua varonilidade, contudo também não cometeram pecado para a morte. Ok, em Apocalipse 22 fala que aquele que o que não vencer, né, aquele que vencer não será tirado a sua parte da cidade, não vai ser tirado a sua parte da árvore da vida. Ou seja, ser tirado essa parte dela significa que ela vai fazer parte das nações, contudo, ela não será a cidade. Ou seja, até o que ele tem será tirado, que é esse direito.
Entendeu? O reino de Deus, ele é assim. Ele é 100% conectado. Em nenhum momento você anda fora, né? Quando a Bíblia fala que Deus será tudo em todos, é isso. Deus será tudo em todos. O Pai reinando aqui na terra é Deus sendo tudo em todos. Agora as nações andam à luz dos filhos de Deus, que inclui o nosso grande rei, Jesus Cristo, e o seu Pai. Ok? Bom, é muita informação, né? Há de convir que é muita informação. E muitas delas novas. Mas é o reino de Deus. O reino de Deus é isso aí, é hierarquia e disciplina sempre. Tá? Vamos estar colocando diante de Deus essas maravilhas que nos foram mostradas. Eu falei para vocês que a aula no tocante ao governo, ela é grande. Tanto é que eu precisei de dividir ela em 3 partes. Em 3 partes eu tive que dividir ela e nenhuma delas foi menos de 1 hora, né? Então ela é grande, ela é complexa. Por quê? Porque é o que Deus tem nos revelado, tá? Então não acabou, ainda falta uma última aula que é sobre o rei, tá? O rei do reino. E aí a gente termina o nosso seminário, tá? Guarda essa palavra. Vocês estão com o vídeo aí, pode pausar, ir para frente, ir para trás, voltar de novo. Tem os comentários, qualquer coisa é só colocar aí, né, para poder ajudar. E é isso, amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Cristo, a nossa vida.